Boa noite, seja bem-vindo a mais um Cultura em Foco. E hoje a gente está com uma convidada especial, Márcia Bezerra. Ela que é jornalista, escritora, mulher, tanta coisa. Seja bem-vinda ao Cultura em Foco. E claro, como eu sempre falo, fique à vontade para se apresentar a todos. Olha, Francisco, obrigada de coração, viu? É muito bacana estar no programa que coloca a cultura em evidência, até porque eu também venho de ser fazedora de cultura já vai fazer 3 anos. E lá em Cruzeiro do Sul a gente sempre fala que é muito bacana a gente trabalhar a cultura, né? Dar oportunidade para os fazedores de culturas também mostrar o seu trabalho. Então é uma honra de coração estar aqui, né? Nessa nossa área a gente encontra muitos empecilhos, né, no nosso trabalho e é muito bacana estar em Rio Branco, receber esse carinho, esse respeito para com o nosso trabalho. Você também que é comunicador, apresentador, né? E estar na Rádio Cidade, estar no seu programa, falar de cultura, falar de um documentário, eu como jornalista, eu fico muito feliz. Obrigada, viu? Tá certo, seja bem-vindo. Então vamos falar. A Márcia, ela fez um documentário com o tema Sobrevivente e ela fala sobre a temática da violência, mas com um detalhe diferente que para mim foi muito bom saber, que não foi só mais notificar uma violência, mas o depois dessa violência, né, Márcia? Exato, Francisco, é muito bacana, porque assim, como a gente estava conversando em off, a gente vê relatos de violência todos os dias. Em Cruzeiro do Sul, todo dia tem um homem que, enfim, comete violência contra a mulher e muitas vezes a gente vê mortes, né? Graças a Deus, em Cruzeiro do Sul, a nossa rede já está um pouco mais avançada, diferente de outros municípios. Mas assim, o documentário ele não foi pensado somente para trazer a problemática, né? Problemas a gente já tem demais. Mas para trazer uma solução ali, né? Desde o meu TCC de especialização em letras também, que eu venho tentando trazer uma solução para a diminuição desse problema, que é a violência doméstica. Como a desembargadora Eva Evangelista fala, a gente precisa se unir para trazer uma solução. E tem muitas mulheres, muitas pessoas trabalhando para essa solução acontecer. E para que a gente respire um pouco melhor e a gente não veja todo dia nos sites, né, matérias sobre violência doméstica. Então, Márcia, a gente vai assistir, quero convidar você para acompanhar o programa inteiro, que o documentário vai estar na íntegra para você. Então, aqui no nosso conversa, a gente não vai falar muito o que tem lá, mas trazer alguns esclarecimentos, mas começando aqui, os teus desafios para a gravação. Para ti, assim, porque teve que colher dados e dados bem reais, né? Sim, para falar a verdade, o documentário ele advém de um livro de uma mulher que vivenciou 8 anos de violência doméstica, das piores, e o pós-separação, que também é um dos piores pilares da violência, de quem sofre a violência, que é conseguir se libertar de verdade, né, do violentador, porque tem muitos deles que não se satisfaz enquanto não tirar a vida daquela mulher. Então é uma problemática real que acontece. E eu trouxe ele para o audiovisual, que é a Lei Paulo Gustavo, né, do governo federal, através do Ministério da Cultura. E o nosso prefeito em Cruzeiro do Sul, ele conseguiu levar, junto com o Aldemir Maciel, que é o secretário municipal de cultura, a lei para lá. Então, o Cruzeiro do Sul é um dos primeiros municípios a trazer projetos dentro da Lei Paulo Gustavo. Agora o Estado também já saiu o resultado do Estado e vai vir muitos outros trabalhos por aí. E quando eu decidi trazer o livro para ser um documentário, já estava tudo esquematizado na minha cabeça, né? E eu fui muito feliz porque eu consegui trazer agricultora, eu consegui trazer uma mulher da cidade mesmo, eu consegui trazer uma mulher do interior e aí eu consegui trazer município de Rodrigues Alves e Mâncio Lima. Então são 3 municípios ali dentro, o Vale do Juruá, né? E aí eu não consegui abranger Porto Valto e nem Taumaturgo, mas eu pretendo, porque tu imagina se na cidade, na segunda maior cidade acontece, imagina Taumaturgo que fica distante. Imagine Porto Walter, né? Então, a violência ela está em todos os pilares, não diferencia cor, renda social, ela está ali, né? E os desafios foram muito grandes, principalmente para eu concluir. Mas com relação às mulheres, eu fui muito feliz em encontrar no nosso município mulheres que elas fazem questão de falar do assunto. Elas tem as 3 do município de Cruzeiro do Sul, fala, se eu não falar sobre isso, é como se eu continuasse escondida aceitando a violência. Agora o município de Mâncio Lima já foi mais difícil, né? Tanto que, enfim, e o de Rodrigues Alves eu consegui uma que também falou, não tem um problema de falar sobre isso. Só que hoje ela está morando na Foz do Paraná,
para conseguir lidar com o fato de ela ter que se distanciar, né? Para não ter a vida ceifada. Então ela tem o termo de imagem, tudo bonitinho, tudo documentado. A responsabilidade que eu tive de falar sobre a temática sem transformar em algo pior ainda do que aquilo ali, foi muito bacana. Desafios eles acontecem em todas as situações da vida, mas graças a Deus assim, os meus desafios já foram mais em conseguir profissionais que transformassem a minha ideia e dar vida a ela. Mas graças a Deus eu consegui, sabe? Que bom. Hein, Márcia? Uma pergunta que surge aqui, culturalmente falando, a mãe passa para a filha, que passa para a filha, passa para a filha, que às vezes responder grosseiro é o jeito dele, um empurrão é o jeito dele. Você encontrou de alguma maneira o preconceito da própria parte da mulher de tu estar tratando sobre esse assunto? Sim, é interessante, porque dentro do documentário, quem for assistir vai ver que eu trago essas falas da sociedade para isso. Porque quando, por exemplo, tem muitas mulheres que não falam sobre o assunto, porque elas são a primeira coisa que falam, ela mereceu. Ou então fala, ela era valente. Por exemplo, quando eu estava conversando, apareceu uma das meninas, teve uma pessoa que falou assim, mas também a fulana não é fácil, né? E aí eu olhei para ela e falei, velho, nada justifica uma violência. Por exemplo, Francisco, eu tô aqui, eu te esculacho, eu faço tudo para tirar você do sério. A tua resposta diz quem tu és, não vai mostrar quem eu sou. Então, nada justifica a violência. O problema não está na mulher. O violentador, o cara que machuca a mulher, tem algum problema que ele precisa resolver. E o documentário ele vem disso para que os homens compreendam que é possível a gente viver em harmonia. Se ele tem um trauma, se ele tem uma vivência difícil da vida, ele não tem que descontar na sua mulher, no seu cônjuge, porque isso não se fala sobre heterossexual, se fala de uma forma geral mesmo, né? Porque qualquer relação existe a violência, né? Então, assim, não é para o homem achar que, nossa, eu sou um monstro. Não, mas que existe uma solução para aquele problema. Eu acho que todo problema existe uma solução. E a união ali, conversar sobre... E essas falas preconceituosas para com a mulher só traz cada vez mais a violência. Então, se eu vejo uma mulher sofrendo, falando, se eu já começo a julgá-la, por exemplo, ela não vai querer falar sobre o assunto. Vai estender a estadia dela dentro de um relacionamento onde vai prejudicar os filhos. E é como a psicóloga fala também. Se eu tenho um filho que ele vê o pai 24 horas batendo na mãe, ele vai achar que aquilo é normal. Ele vai crescer e ele vai bater na sua esposa, no seu esposo, enfim, seja lá qual a escolha sexual dele. Ele vai achar que aquilo é normal. Então, nós, como sociedade, não podemos normalizar algo. Como você falou, eu já vi meu filho bater na minha filha e eu o repreendi. Eu levei, eu conversei, eu expliquei, você precisa trabalhar isso nele. Porque ele fala, mãe, ela tá me estressando. E eu falo, filho, já pensou se eu for bater em todo mundo que me estressa, Francisco? Vai ser forte. Aí eu perco meu réu primário, né? Porque a gente, no nosso trabalho, a gente se estressa, a gente lidar com todo tipo de situação. Verdade. Então, nós precisamos educar os nossos meninos, né? As nossas crianças. Tem muito essa questão, por exemplo, no Big Brother, eu não acompanho, mas eu vejo o Davi. No início ele falava, eu sou homem, aquela coisa, né? Do homem com homem, para ser homem tem que bater, tem que ser aquela coisa. Eu conheço homens incríveis, maravilhosos, que não precisam bater ou dizer que é homem, que eu sou um macho, sabe? Então, a gente precisa quebrar esse fato de que homem para ser homem tem que bater, tem que cuspir, tem que ser aquele cheiro de homem de mato que bate. Não é assim. Nós não somos bichos, nem bichos merecem ser espancados, né? Então, a gente precisa parar com essa ideia de que homem para ser homem precisa ser aquele que fala mais alto, aquele que pisa forte. E acabou. Eu acho que relacionamentos são somas, uma via de mão dupla, que o respeito precisa estar em primeiro lugar. Verdade. E agora vamos falar um pouco sobre a emoção. Eu imagino, conversando aqui contigo, que eu também estou conversando com a Maria, com a Fátima, com a Joana. Bom, eu não faço ideia dos nomes, mas como foi para você compartilhar? Porque quando a gente começa a ouvir, parece que a gente também passa a sentir o que aquela pessoa está vivendo. Para falar a verdade, eu estava até conversando com meu amigo que eu não me assustei de forma nenhuma com nenhum dos depoimentos. Porque quem já conhece a violência tal qual ela não se assusta, né? Muitas Marias passaram pelo que a Clau passou, né, que está no vídeo.
muitas meninas passaram e eu não quero que a minha filha e as outras Auroras, que é o nome da minha filha, passem por isso também. Então, assim, quando teve falas ali de mulheres que eu comparava, eu chegava a comparar os tipos de violência, por exemplo. Meu Deus, ela só sofreu isso. Porque eu conheço histórias piores, né? Vivências mesmo. Então, no meu documentário, nada me chocou ali. Porque eu conheço coisas piores do que aquilo ali, né? A vivência mesmo. Mas quando as minhas amigas assistem, no teatro, todo mundo chorava, assim. Tinha umas... eu não quero mais assistir isso aí. Porque, assim, a verdade, como ela dói, ela machuca. Só que a gente não pode colocar uma venda, Francisco, no rosto e achar que, por exemplo, violência é isso aqui. Não é. E aquilo ali do documentário é 1% do que aquelas mulheres passaram. Porque muitas têm filhos. E quando se tem filho, ela se torna 3 vezes pior. Então você, que nem a Claudelinda fala, você encontrar forças, não sei de onde, para passar para o filho que está tudo bem, você imagina uma situação. Só que todas as vezes que eu assisti o documentário, eu choro. Só que eu choro como um alívio por eu ter conseguido dar voz a essas mulheres. Porque o meu editor queria colocar venda nelas e eu falei, irmão, eu nunca esqueço, meu áudio tá ali. Dá um tempinho aí, né, meu irmãozinho? Eu falei assim pra ele. Eu falei, as mulheres assinaram, elas mandaram áudio, elas querem falar e tu quer tapar a cara delas? Eu não quero isso. Quando você tapa a cara delas, quando elas querem falar, é como se dissesse, Francisco, continue apanhando, que tá tudo bem. No secreto, né? No secreto. E não é isso. E quando eu olho pro resultado, quando eu ouço o áudio das mulheres que participaram agradecendo, é como se elas tivessem gritado aquela dor. É uma cura maior para elas, porque elas sobreviveram e hoje elas são exemplo de força para outras mulheres entenderem que a gente não tem necessidade de aguentar. É uma proporção bem maior do que se pode imaginar. Muito, muito grande. Até agora, você não tem ideia assim, da proporção que tomou o trabalho de uma forma positiva. Sim. Porque foi um trabalho audacioso, sim, né? Mas o objetivo dele, desde o início, Francisco, foi trazer as mulheres a entender que existe uma rede de apoio para elas. E esse objetivo foi alcançado. Eu vejo os olhos brilhando do meu secretário de Cultura, o Aldemir, ele fala com a felicidade tão grande, sabe, Francisco? A minha felicidade é exatamente ver o Aldemir Maciel emocionado com o trabalho, porque a luta dele também para trazer a cultura para a gente é muito grande. Então, eu estou muito feliz, eu respirei depois e agora a gente está colhendo os frutos, né, disso. Assim, a gente está com mesa redonda nas escolas, já tem uma agenda inteira já lá em Cruzeiro também, nos outros municípios. Eu estou em Rio Branco exatamente porque eu fui trazida por uma instituição para estar trabalhando junto com o documentário, né? Assinei também termos de licença do documentário para outras instituições para utilizar. No Rio Grande do Sul, alunas do direito também já pediram permissão para usar, para embasar no TCC que estão terminando esse ano de 2024 no direito, dentro da Lei Maria da Penha. Em Fortaleza também, em São Paulo, junto com as meninas do curso de Direito lá da universidade, né, também já estão lá. Então eu fico muito feliz, uma cruzeirense, com o meu celular, com uma câmera Nikon e com 2 mulheres atrás, né, fazer um trabalho nessa dimensão, nessa proporção. O Mike tá aqui, depois vou até pedir para ele o que ele achou, porque ele é editor, né, e tal. Porque assim, eu queria aquilo ali. Eu falava, não, corta aqui, faz assim, faz daquele. Então assim, eu falei, meu Deus. E é engraçado que ontem alguém me pediu um negócio pra fazer, eu falei, eu não consigo. Ela falou, menina, tu consegue, tu fez um documentário. Aí agora todo mundo diz, sem limites agora. Entendeu? Aí eu falo, não, gente. Mas eu juro pra você, eu tô muito feliz, assim, porque a gente não transformou o tema violência em algo pior do que ele já é. Eu não sei se o Mike já assistiu o documentário, quem assistiu, a sociedade olha e fala, poxa, tem solução, pô. Entendeu? Fazer uma pergunta sobre isso aí, principalmente para as mulheres que estão nos assistindo, para as meninas, né, futuras mulheres que vão se casar, tal, identificar de alguma maneira um possível agressor, algo parecido. Eu não sei se existe, só foi aquela vez, foi sem querer,
Enfim, a cada história. Mas aquele ditado que diz assim, em briga de marido e mulher, ninguém coloca a colher, né? Não se mete, não se intromete. Mas quando a mulher, com todo respeito, fala, ela é egoísta, ela não está nem aí para a vizinha do lado que está sofrendo, é aquele termo que você falou, ela merece mesmo, olha o que ela fez com o marido, o marido chega não tem nada pronto, tipo, nada justifica. Mas como agora aproveitar esse momento para você falar com as mulheres, o egoísmo não cola, né? O egoísmo não ajuda. Não cola. Para falar a verdade, eu sou mulher, eu trabalho na comunicação desde que eu tinha 13 anos, né? Comecei a minha carreira e eu sofri muito preconceito das mulheres, né? Por exemplo, o que a gente mais escuta, as mulheres, eu falo das mulheres, a maioria dos meus amigos são homens. Eles são homens casados, que as mulheres são minhas amigas, porque o ambiente masculino é muito unido. E as mulheres, elas entregam de bandeja outras mulheres para ser agredidas, para ser estupradas, para serem maltratadas. A forma como elas tratam, né, como nós tratamos, a gente tem que cuidar muito sobre isso. Porque, inclusive, tem no documentário, fala sobre isso, né, que o que a gente mais vê é mulheres desqualificando outras mulheres, enfraquecendo a outra mulher. Quando você vai numa página de fofoca que uma mulher foi traída, você vê mas também olha a roupa que ela usava. Ou então, quando ela é morta, ela fala, mas o que foi que ela fez para esse homem matar ela? Por exemplo, você não vê uma mulher julgar um abusador. Quando você vê uma página, a gente sempre encontra uma solução para o homem. Por exemplo, mas também a menina estava só de calcinha, né? Sempre encontra. Mas quando é uma mulher, ela é crucificada, né? Assim como a prostituta da Bíblia foi ali crucificada, apedrejada e etc. E quando eu falo por mim, eu sou uma mulher que eu sou dona de mim. Eu tenho meu relacionamento, mas eu tenho a ciência de quem eu sou, do que eu quero para minha vida. Então, uma roupa que eu colocar, ela não vai dizer quem eu sou, ou a qualidade do meu trabalho. Então, a rede da mulher, ela precisa ser mais unida. Você vê que a fulana luta pela causa dela, a ciclana luta pela dela, e o resto que se exploda. Você vê, por exemplo, muitas mães, etc., entregando suas filhas novas de bandeja para outros, e normalizam isso ali. Então, quando você tira ali o crédito de outras mulheres por ser quem elas por lutar por algo, ou então muitas vezes você fala, ela só quer mídia, por exemplo. Eu fiquei 8 anos sem trabalhar na mídia, de tanto escracharem o meu trabalho. E eu nunca quis, não quero. Eu poderia muito bem pegar essa verba e fazer algo besta ali, e fingir, colocar o dinheiro no bolso, acabou, porque tem essa possibilidade. Mas não, eu tenho meu papel na sociedade, você tem o seu. O Mike, ele não precisa ser governador para falar sobre algo, para ajudar alguém, né? Lá em Cruzeiro, agora é época de campanha, tem uma pessoa que 24 horas fala sobre os problemas. Mas onde é que ele estava durante esse tempo todo? Será que ele não estava enxergando as problemáticas, as coisas acontecendo? Então é muito fácil, Francisco, a gente ficar na nossa bolha. Eu estou bem, eu estou comendo, eu estou me vestindo, tá tudo tranquilo e o mundo está acabando lá fora. Então o documentário também ele traz nós mulheres e a sociedade para entender que é papel de cada um de nós lutar por uma sociedade melhor. Se eu quero que a minha filha tenha os direitos dela preservados, eu vou ter que lutar por isso. Então o documentário ele já abre, né, para isso, para que a gente tem que lutar por dias melhores. Eu já tentei ficar em casa trancada, mas não dá. Não dá. Se eu quero viajar tranquila, se eu quero andar sem ser estuprada, eu preciso lutar por isso. E nada acontece sem luta, você sabe disso. É verdade. Os nossos direitos, eles só são respeitados, por exemplo, o nosso voto foi conquistado com muita luta. A mulher conseguiu votar com muita luta. Então, não é acusar os homens injustamente, não é achar que casamento, relacionamento não existe, não, mas é lutar por respeito. E o respeito ele só vem, Francisco, quando a classe feminina entender o poder que nós temos juntas. Porque se ficar cada um andando por um lado, te dar um exemplo. Eu tenho uma rede de mulheres que sofreram violência, são advogadas de todo o país, são psicólogos, etc.
E eu fui conversar com elas, por exemplo. Quando é algo que interessa a elas, que colocam ela em foco, elas te dão a mão. Mas quando é algo, por exemplo, que eu produzi, que não tem nada a ver com elas fingem que nem viram. Então, que luta é essa? Egoísta, uma luta egoísta. Então, elas vão chegar a que lugar sozinhas? A gente não chega, Francisco, a lugar nenhum sozinha. O documentário aconteceu, eu precisei do meu editor, eu precisei da minha assistente lá, que é a Laura, eu precisei da minha coprodução, que é a Fiamma. Eu não fiz isso sozinha. Jamais. Eu não conseguiria. Então, toda luta, a gente consegue vitória, mais unidos. Verdade. Mas, estamos chegando aqui ao final da Mas nossa já? entrevista. Gente. Já. E a gente vai, né, daqui a pouco pro documentário. E antes de finalizar, queria deixar esse momento para você aproveitar as suas palavras com quem está nos assistindo. Enfim, fique à vontade. Agradeço em nome do Cultura em Foco, da TV Cidade, por você estar aqui com a gente. Gente, olha, eu fico muito feliz. Obrigada, Francisco, de verdade, tá? Por ceder esse espaço. Eu tenho certeza que muitas outras mulheres vão procurar saber um pouco mais sobre os seus direitos. Tem que procurar conhecimento. Você que está em casa, não adianta você achar que a sua vida está solucionada com seu Bolsa Família, ou que, procure ter um emprego, sabe? A gente tem N opções aqui no estado. Não fique esperando o governo bater na sua porta com um sacolão, não fique esperando o governo te dar algo, ou a prefeitura. A gente consegue fazer as coisas acontecerem. O Francisco, o Mike que está aqui, a gente não está aqui do nada, a gente lutou para estar aqui. E não foi fácil, né, Francisco? Verdade. Nada é fácil na vida, nada. Mas mais difícil vai ficar se você continuar sentado achando que a solução dos teus problemas, quem vai resolver é o governo, que não é, gente. O governo ele só nos dá subsídios. É a gente que tem que levantar todos os dias. E você que não assistiu o documentário ainda, assiste, né? Que vale a pena. Você que conhece alguém que está passando por violência, você que sabe, ou então você que sabe que está num relacionamento que não está legal, procure ajuda, porque tem uma rede de apoio por trás, você não vai ficar só, principalmente os seus filhos. Então, assim, eu quero agradecer a Rádio Cidade, aqui o Cultura em Foco, Francisco, muito obrigada, e que essa conversa consiga tocar alguém aí, né, e que liberte elas também, viu, Francisco? Obrigada. Eu que sou grato a você ter topado aqui a entrevista com a gente e convidar você para acompanhar a programação da Rádio Cidade de segunda a segunda, 24 horas, com música, informação para você. E todos os sábados aqui na TV Cidade tem o programa Silvio Sonso Show e logo em seguida Clipe em Cidade com Fábio Lopes. E eu não tinha combinado, mas quem vai chamar o documentário é você. Fica à vontade. Ai, gente, olha na telinha do Cultura em Foco, o documentário Sobrevivente. Na tela. Eu ontem quase assisti o assassinato de uma mulher. E eu entrei no meio para segurar e eu fui duramente criticada por todo mundo, porque eu poderia ter morrido. Como, cara? Uma mulher estava sendo assassinada. Então eu vou pensar que sou uma pessoa de vida pública, que eu vou acabar numa delegacia, numa manchete de jornal e por isso eu não vou tirar uma mulher debaixo da faca de um homem? O que é isso, gente? Tá tudo errado. Tá tudo errado, sabe? Tá tudo errado. A gente tem que perder tempo, sim. A gente tem que se envolver. Tem que se envolver. A gente veio para o mundo para contribuir para o bem. Tem que batalhar para o bem. Oi, da polícia. Sim, polícia militar. Ai, o meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia militar. Ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido. Por favor, eu preciso de ajuda. É o meu namorado com ele. Meu marido da moça matou a minha. Ele te machuca, ele chega como que ele não estivesse fazendo nada contigo e quer que o sorriso da gente entre de um lado a outro pro lado dele. Até tiro ele me deu.
Quando eu voltei pra lá, ele pegou, pensa, um paulada que deu. Você sente que um pássaro preso numa gaiola, que ao mesmo tempo você quer estar livre, mas ao mesmo tempo você está ali presa. A dor, o sofrimento faz você ter força de seguir em frente. Eu acho que eu nunca tive paz, nunca tive alegria. Eu não sei nem o que é um casamento. Mulheres amadas, ao mesmo tempo que muitas são violadas na mente, violentadas na alma, castradas no corpo, sem voz, sem liberdade, acorrentadas em dor, cansadas, tristes, desesperadas, laços atados em nós de ferro, mãos geladas e frias, feitas no mundo cruel, onde muitas fingem não existir. Eu conheci ele como, tipo, numa festa, né? E ele é muito cavaleiro, então a gente conseguiu casar, viver junto. E daí fomos construindo a família. E aí eu conheci ele, gostei dele, aí vim embora pro São Jerônimo. Ele era um pouco ciumento, ele não deixava, eu fiquei logo com ele, não deixava ir na casa da minha mãe. Aí começou uma violência, chegava em casa bêbada e me batia, colocava eu para as casas do vizinho para dormir, era assim. Eu tava com esse homem, era 1 ano e 6 meses. 1 ano foi da casa da minha mãe, eu passando como fosse um homem bom, né? Um príncipe, aquele homem do seu sonho. Mas quando eu saí para mudar de casa, por causa que quando eu tive o meu primeiro menino com ele. E daí quando eu comecei a mudar de casa, aí ele começou a estranhar o comportamento. Eu comecei a estranhar o comportamento dele. Eu conheci ele, eu tinha 15 anos. Tive o meu mais velho com 15 anos. E eu saí da casa da minha avó, fui criada pela minha avó, né? E isso foi só gravando cada vez mais. No começo de todo relacionamento, a maioria das vezes são flores, né? Não posso dizer que ele era uma pessoa agressiva no começo do relacionamento, mas com o tempo as coisas se modificaram muito, mudaram bastante. Ele me tratava bem, ele não era violento comigo. Tenho para mim que a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela remonta à colonização do nosso país. Que a violência doméstica, ela acontece, em sua maioria, predominantemente nos lares. Muitas vezes a mulher, ela está em um relacionamento abusivo, ela está sendo vítima de violência e muitas vezes não percebe, né? Muitas vezes por existir uma dependência financeira, uma dependência emocional, e isso acarreta em outras consequências muito mais gravosas. E o que me machuca mais é que ele acha que eu sou propriedade dele. Passei 6 meses apanhando a mulher assim. Quanto mais eu perguntava por que ele batia, mais fácil que ele apontava. Normalmente, quando ele tinha um relacionamento fora de casa, ele mudava totalmente. O caso aconteceu no ramal Bom Vento, zona rural de Rodrigues Alves. A mulher, que foi agredida pelo marido e não teve o nome divulgado, ficou gravemente ferida. O agressor foi preso. 2 armas de fogo foram apreendidas. O nosso município tem a realidade que não é diferente dos demais. Pai, a palavra que ele gostava de me chamar era desgraçado e amaldiçoado. Isso aí eu nesse dia nunca magoada.
Era a peia que ele me dava, isso aí nunca eu me esqueço. Ele me cortou assim na minha cabeça, tudo cheio de golpe, minha mão. E por que você voltou? A gente volta porque a gente gostava, né? Eu nunca pensava que era assim, que eu era uma adolescente, né? Eu tinha que aguentar tudo calada. Esta mulher é uma mulher que ela tem uma dependência econômica em relação ao agressor. E em razão dessa dependência econômica, em que essa mulher também tem os filhos, depende não só da dependência econômica e psicológica. E daí ela é motivada também pelo medo, e o medo que não a leva a denunciar. E também ainda a questão da distância. Muitas mulheres, elas residem muito distante dos grandes centros, das cidades, e têm dificuldade em denunciar, têm dificuldade em procurar uma delegacia. As mulheres, elas têm muito medo, elas têm medo de denunciar. É muito difícil para essa mulher identificar que ela está nessa situação, né? Ela precisa de uma rede de apoio, ela precisa de amigos, ela precisa de família, né? Que entenda o que está acontecendo e ajude essa mulher. Ao chegar no município para trabalhar, a gente percebeu que tinha muitas ocorrências, eram muitas pessoas que procuravam a delegacia para denunciar, mulheres constantemente chegavam na delegacia lesionadas, informando que eram vítimas de violência doméstica, e a partir daí passamos a dar uma prioridade, um atendimento mais humanizado. A partir daí solicitamos medidas protetivas e também avançamos nos procedimentos que estavam em atraso. Remetemos vários inquéritos para a Justiça e com isso os índices diminuíram. A palavra violência nem era para existir. A gente sabe a problemática que é você trabalhar uma temática dessa, que é a violência contra a mulher, que é enfrentar quer dizer para os homens que ainda existe machismo. E eu falava assim, mas eu tô grávida. Na cabeça dele, ele nem estava nem aí que eu estava grávida. Ele batia na minha cara e eu pedia para ele não me bater. E aí que ele batia mais. Eu ia me mudar daquele canto e ele invadiu a casa cedo da manhã, muito cedo da manhã, menos de 7 horas, talvez menos de 6 horas. Ele invadiu a casa, me acusando, falando que a minha prioridade era as pessoas que estavam do meu lado, que sabia de um amante que eu tinha. E começou a me acusar e falar várias coisas, e falou que se eu não deixasse de viver do jeito que eu estava vivendo, ele tiraria a minha vida. E eu disse para ele que não dava mais para ele conviver junto comigo debaixo do mesmo teto. Então ele teria que procurar o rumo da vida dele. Foi quando ele começou a me agredir, ele começou a rasgar minha roupa. E ele começou a me enforcar. E ele me enforcou tanto que fraturou as vértebras do meu pescoço. E ele já tinha rasgado a minha blusa, meu sutiã. Eu já estava semi-nua, estava nua da cintura para baixo. E quando ele me enforcou, eu apaguei. Porque eu não tinha como lutar com ele. No ano de 2022, o Acre ele foi um dos que tiveram a taxa maior de feminicídios dentre os estados brasileiros. Eu estava grávida do Gael, do meu pequeno, agora. Foi muito dolorido, muito... Nós se buluemos. Eu com medo de ele quebrar as coisas e nós se buluemos, fomos parar lá embaixo. Eu grávida. Com medo de ele quebrar um pouco as coisas que nós tínhamos. É uma situação bastante complicada, né? Você chegar e se deparar com algumas vítimas muito abaladas emocionalmente. Outras falam que não querem que o promovido, né, no caso o acusado, vá preso porque depende financeiramente. Então são várias situações que fazem com que a gente se coloque no lugar, né, da vítima, a mulher vítima de violência doméstica. A polícia não está aqui só para ter um papel repressivo, né? A polícia também está para um papel acolhedor.
Dentro da casa já estava tudo quebrado. As coisas de dentro de casa, os utensílios de dentro de casa, tudo ele quebrou com muita violência. E ele saiu de dentro de casa, me deixando lá naquele canto, pensando ele que eu estava morta. E ele foi até a casa da mãe dele e vinha voltando para trazer um terçado. E quando eu vi que ele vinha voltando, eu subi numa pia porque eu vi um claro da janela e eu fiquei em pé naquela pia e pulei lá embaixo. Eu só queria sair daquele canto. E quando eu pulei daquela pia, naquela altura, eu pulei em cima de uma construção de um banheiro que estava deteriorada e eu quebrei a minha bacia, as minhas costelas quebraram, perfurou meu pulmão. E uma adolescente que estava numa casa viu eu engateando de 4 patas, porque a dor foi tão grande que ultrapassou meu corpo quando eu pulei. Eu não sei como eu resisti à dor, mas mesmo assim eu continuei engateando de 4 patas, quando um jovem viu a minha situação e ele correu com um lençol e me cobriu. Minhas mãos e meus pés estavam cortados e ele me levou para o interior da casa dele. E foi com um celular bem pequenininho que eu entrei em contato com a emergência. Ela chega com autoestima destruído, ela chega com os sonhos destruídos, ela chega com as emoções destruídas. É preciso uma compreensão da necessidade cada vez mais da necessidade de enfrentamento da violência doméstica e familiar. Março de 2021. Mulher torturada, morta e enterrada em cova rasa após suposta traição em Cruzeiro do Sul. A jovem Genágila, que morava no bairro do Remanso e, segundo informações, teria recebido um telefonema para encontrar-se com uma pessoa e desapareceu. O corpo da jovem Genágila Nascimento de Lima foi encontrado em uma cova rasa no município de Mâncio Lima. Falar de violência contra a mulher ainda é um grande tabu, porque nós trabalhamos muito aqui no município em relação a essa conscientização de denunciar, de procurar ajuda, porém é muito difícil às vezes a gente conseguir acesso a essas mulheres. Existe muita resistência, porque assim como todo município pequeno ainda, a questão do patriarcado ele ainda é muito presente, né? Ele é muito presente, então as mulheres têm esse receio de denunciar, às vezes pela família, pelos filhos, pela igreja, pela sociedade em si, que existe esse preconceito até hoje em relação à violência contra a mulher. Alguém que tenha o conhecimento de que uma mulher está sendo vítima de violência. Já visto aqui nós temos aqui o CAC, que seria o Centro de Atendimento ao Cidadão, e também o CAV, que é o Centro de Atendimento à Vítima, efetivamente, que está pronto para atender e para receber as informações e para assim atuar. Toda essa questão que é do interior, que é dos seus lares. Raramente falam até para as suas famílias, escondem enquanto podem. É algo preocupante, principalmente no nosso estado, né? Nosso estado, nos números nacionais, apesar de ser um estado muito pequeno, se revela ainda muito alto, um estado em que os índices de violência doméstica e feminicídio, levando em contraponto ao número de habitantes, ainda é muito alto. Eu já lutei tanto para ser nesse casamento e eu nunca consegui. Que nem as minhas filhas relataram. A verdadeira vez que eu fui embora, ela tem uma filha, a minha caçula, falou pra mim, a senhora não vai voltar mais. Nunca mais quero ver a senhora com meu pai. Só que ele se humilhou tanto, eu acreditei tanto na melhora que eu voltei. No dia 25, no dia seguinte, eu peguei um carro e eu fui pra casa. Aí quando foi de noite, fui de manhã, aí quando foi de noite, ele foi lá em casa com flores, pedindo reconciliação, dizendo que não vai mais fazer isso, está arrependido, tal. Aí do nada eu aceitei, mesmo que eu não tenha condições de... Eu não gostava de trabalhar, não gosto. E quando eu voltei pra lá, ele pegou, pensa no paulada que deu.
Pra que tu saiu de casa? Eu não mandei, não permiti. Na próxima vez, vai você e essa criança aí pro inferno. A violência doméstica familiar contra a mulher, ela atinge todas as mulheres indistintamente em todas as classes sociais, independentemente de raça, de cor, situação econômica, porque a situação econômica ela é muito delicada, ela alcança principalmente as mulheres que têm dependência econômica para com seus agressores. A primeira coisa que o violentador faz é destruir a autoestima dessa mulher. Aí a pessoa para e fica, será que eu sou isso? Será que eu fiz isso? Começa a duvidar de si mesma. Eu chegava a perdoar ele toda vez, perdoando. Aí até um momento que eu cheguei aqui. Aí ele me agrediu muito, aí eu dei parte dele. Aí a dona Seja, eu conheci a dona Seja. Ela me ajudou, me levou até a delegacia de noite, malvinho dela, estudo dela. E ali eu fui para casa abrigo. Aí eu voltei para minha casa. Aí eu dei mais uma chance para ele. Aí foi só se agravando, ele não nada de mudança. Eu acabei aceitando ele de volta, a gente continuou vivendo, ele me pediu perdão, disse que aquilo ali não ia mais acontecer. Eu fiquei escondendo aquele fato ali, poucas pessoas sabem disso, que aconteceu esse fato. E aconteceu dele agredir meu filho dentro de casa, então chegou o estopim. Apesar da maioria das pessoas hoje entenderem sobre violência doméstica quando fala mais em violência física, mas não se resume a isso, né? Existe muito mais coisas por trás que não só as vítimas não entendem, mas a própria sociedade não entende, não sabe, muitas vezes não tem esse conhecimento. A falta de informação de que aquele relacionamento abusivo, de que ela está sendo vítima de uma violência que não seja física, mas patrimonial, por exemplo, como a retenção de bens de propriedade da mulher, né, o próprio controle da liberdade da mulher, né, pelo homem já é uma forma de violência. Então, a consciência de que a mulher está sendo vítima, isso é o mais importante, porque a partir daí, a partir do momento que ela toma consciência de que ela está sendo vítima efetivamente, ela pode buscar, né, os órgãos públicos para que haja todo o apoio, todo o acolhimento, inclusive a responsabilização daquele que está cometendo a violência em si. Uma mulher que não teve o nome divulgado foi vítima de uma tentativa de feminicídio durante o fim de semana em Cruzeiro do Sul, no bairro Cruzeirinho. O vídeo divulgado mostra a mulher ferida, esfaqueada pelo ex-companheiro. Nós ainda temos um paternalismo grande, na qual as mulheres acabam sendo subjugadas. E a gente tem uma crescente, mas a Polícia Civil vem trabalhando, né, na Patrulha Maria da Penha também vem trabalhando na fiscalização, no intuito de diminuir esses números de ocorrências. De suma importância, né, a atuação da Patrulha Maria da Penha em nosso município, porque antigamente não existia a fiscalização dessas medidas protetivas. E a partir desse momento em que nós começamos a atuar, a gente faz o acompanhamento dessas mulheres, indo até elas, verificando se o agressor está cumprindo ou não a medida protetiva. A Patrulha Maria da Penha, desde a criação, já fez 1.695 atendimentos até o dia de hoje, que são as medidas que são enviadas pela vara. Foram enviadas ano passado 294 medidas para a gente fazer o acompanhamento. E de 2023, desses 294, fizemos 1.135 acompanhamentos dessa mulher, incluindo visitas, revisitas e outros casos. São números que nos levam a refletir que essa situação precisa ser mudada. Bom, a gente tem recebido relatos das próprias mulheres que a gente acompanha, em que o agressor, quando sabe que a gente está acompanhando, aí ele fica com aquele receio, né, de
de se aproximar dela, como realmente é isso que a patrulha faz, né? Esse acompanhamento é justamente para dar aquela proteção a mais para a mulher. A Lei Maria da Penha é um grande avanço no nosso país no que diz respeito ao combate da violência doméstica. É uma lei tão importante que é uma lei, inclusive, utilizada como modelo mundialmente de avanço na defesa dos direitos das mulheres. A Lei Maria da Penha ela foi editada porque antes nós tínhamos uma situação de restrição total das mulheres, em razão da própria situação que é vivenciada pela Maria da Penha. Quase perdeu a vida, e hoje é uma mulher paraplégica, eletrocutada pelo próprio marido. E graças a um tratado internacional. Ela veio em função desse tratado. O pastor falar para mim que eu sou omissa a ele, porque nós somos crentes e eu tenho que ser omissa a ele. Isso não existe para mim. Quem eu vou procurar? Quem eu vou buscar? Eu tenho vergonha de falar do que eu estou passando, do meu sofrimento, porque eu não tenho quem me ampare. Isso é muito sofredor, né? A família, ela precisa acolher. Sem esse acolhimento, sem ajuda, né? Não tem como ela sair. Né? Porque quando ela tenta sair, aí volta aquela lua de mel que a gente chama da terceira fase, e aí o cara vai, se arrepende, promete que vai mudar, então ela entra de novo nesse ciclo, e aí fica aquele ciclo sem fim. Então a rede de apoio, ela é fundamental. Nossa rede é uma rede bastante completa, né? Uma rede bastante ampla, com muitos apoios, que eu quero até agradecer. E essa rede, ela passou a funcionar, tem um caminho por onde seguir. No início dos trabalhos, inclusive do Sul, buscamos fortalecer a rede de proteção à mulher, através de parcerias com o município e com o Estado. Após esse fortalecimento, intensificamos também ações investigativas e cumprimos prisões, participamos de operações a nível nacional, estadual e local, em vias de dar cumprimento a ordens judiciais e trazer um pouco mais de tranquilidade às mulheres vítimas de violência doméstica. Durante esse período, houve um aumento nos registros de ocorrência, o que reputo ocorrer por conta do fortalecimento que a rede de proteção, do apoio que a rede de proteção deu às mulheres, inclusive incentivando que fossem feitos registros de ocorrência nos casos de abuso e violência sofridos. E através dessa rede de proteção, da união, da construção de todo o apoio da rede, a mulher que sofre violência, ela passou a enxergar um caminho, uma solução, uma busca. Temos também o abrigo, né, o abrigo do Juruá, que acolhe as mulheres também que sofrem violência doméstica. E através de toda essa parceria, essa união, a gente foi fazendo com que cada passo da mulher tivesse um destino. Ela chegava até a assistente social já encaminhava para um outro momento, para uma outra situação, e dali de outra situação já encaminhava para um advogado, ou para o delegado, ou para a delegacia, ou para o hospital, ou para o posto de saúde, mas sempre a gente tem essa cadeia, que é um dizendo, manda para mim que eu resolvo. Aqui na delegacia eu resolvo isso, no abrigo eu resolvo isso. Então foi se construindo esse elo. Hoje nós estamos vendo resultado. Em 2021, nós terminamos o ano aí, se eu não me engano, com 7 feminicídios. 2022, nós terminamos com 1 feminicídio. 2023, nós zeramos o feminicídio em Cruzeiro do Sul. Nós temos hoje uma rede de proteção que ela é estruturada. Ela é estruturada no sentido de cada um integrante desta rede, ele é o responsável por a situação, a pacificação das famílias, a pacificação dos lares.
nós temos que ser amada pelos nossos esposos. Aí você tem que lutar bastante e sair dessa. Para os homens terem cuidado com as suas mulheres. Eu sou uma sobrevivente e nenhuma mulher merece passar por isso. Não vivam com pessoas que não lhe amam. Sair de um relacionamento com as cicatrizes, eu digo que é uma mulher que merece uma medalha de honra ao mérito, porque ela tem que ser mais ela do que um companheiro abusivo. Nós nascemos para ser amada, respeitada. Vocês, mulheres, nenhuma merece ser tratada com violência. Dessa conjugação, dessa integração, a possibilidade da prevenção, do enfrentamento e do combate à violência doméstica e familiar. Com os lares pacificados, com as famílias pacificadas, a possibilidade de redução da violência doméstica fora da família. Essa violência doméstica que adensa em todos os estratos sociais. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre quem traz o corpo